de perseguição ao povo, né, na maioria das cidades do país. Né? Bom, já vamos falar aqui. Então, vamos em frente. É por isso que nós precisamos de uma imprensa independente, combativa, revolucionária, e é por isso que a Causa Operária, a rede Causa Operária de Comunicações, se construiu ao longo dos últimos anos, né, com seus canais de seus canais de TV, o Diário Causa Operária, né, a imprensa escrita, o jornal Causa Operária, agora a revista Dossiê. É por isso que os trabalhadores, que a esquerda precisa de uma imprensa independente, né, para mostrar imagens como essa. E é por isso, né, que há quase um ano atrás, exatamente há cerca de 8 meses, em junho, o nosso canal sofreu aí um bloqueio, né, uma, uma, uma ação que nós classificamos desde o primeiro momento como ação ilegal, arbitrária, né, de censura, inclusive censura prévia, o que foi questionado, nós destacamos aqui ao longo dos últimos meses, inclusive pelos poderosos monopólios das redes sociais, no caso do Twitter, do Facebook, do Google, que questionaram, entre outros, né, que questionaram o fato de que o STF mandasse bloquear as redes sociais sem dizer o que deveria ser bloqueado, né, sem determinar qual era a causa do bloqueio. Né, e nós dissemos mais, sem direito à defesa, né, sem que fosse possível ao próprio PCO se manifestar, se defender, né, e ter uma ação que caracterizou, como nós destacamos, e várias ações movidas contra essa iniciativa questionaram que se tratava, inclusive, de uma censura prévia, né, já que estava o Google, por exemplo, chegou a divulgar, o YouTube, né, propriedade do Google, chegou a divulgar que mais de 20 mil vídeos foram colocados para fora do ar, né, sem que se dissesse qual era a irregularidade, qual era o crime que havia neles cometido. Bom, mas a notícia que chegou agora à noite, né, nós vamos ainda fazer uma análise dos acontecimentos, vamos ouvir aí o nosso departamento jurídico, mas vou destacar aqui a notícia tal como, inclusive, ela apareceu também, né, nas redes sociais, inclusive da imprensa capitalista, né, como o UOL, Globo e tantos outros, que noticiaram o fato de que o juiz Alexandre, o ministro do STF, Alexandre Moraes, determinou hoje a restituição dos perfis do Partido da Causa Operária no Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e TikTok. A Moraes, o ministro, havia determinado o bloqueio no dia 2 de junho do ano passado, para ser bem preciso, 2 de junho. Né? Portanto, há mais de 8 meses. Além, qual era a própria imprensa destaca que a justificativa seriam supostos ataques que o partido teria feito ao Alexandre de Moraes, né? Que o UOL cita, inclusive, o seguinte, de que o partido se define como verdadeiramente revolucionário e comunista, e que pedir, como se isso fosse um crime, né? E que o outro suposto crime seria que o PCO pediu a dissolução do STF na postagem. Né? Uma posição pública, tradicional, expressa nos documentos, nas resoluções dos congressos do partido, no programa partidário, inclusive nos documentos registrados no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Eleitoral, né, a defesa, né, nós que consideramos que a estrutura atual do judiciário é uma estrutura antidemocrática, né, que não atende às necessidades de um regime republicano, democrático, onde estabelece, inclusive, a Constituição Federal, que todo poder emana do povo, né, e o STF é uma instituição cujo o poder se constitui um poder acima, inclusive, muitas das vezes, dos demais poderes, cujo poder não emana do povo, nenhum ministro do STF foi eleito por ninguém, né, foi aprovado. Bom, na época, inclusive, destaca, inclusive a matéria do UOL, por exemplo, que o próprio ministro afirmou que o partido, além das publicações no Twitter,
utiliza sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nos mais diversos canais. No entanto, né, como reclamaram as próprias redes, o ministro não foi capaz, na sentença, em momento nenhum, afirmar quais eram as ofensas, né, que conteúdo deveria constituir crime e deveria, portanto, ser retirado do ar. Bom, a gente, obviamente, recebe com satisfação a notícia de que as redes sejam desbloqueadas, mesmo, né? Nós vamos olhar com atenção qual é o sentido, né? Uma vez que, inclusive, reafirmamos, o partido, em momento nenhum, teve oportunidade de apresentar defesa, né? E de ver quais eram os motivos, quais eram as considerações, as justificativas legais, as afirmações que eram questionadas para levar a essa atitude profundamente violadora, não só dos direitos à liberdade de expressão, né, da Constituição, num país em que a Constituição estabelece que é livre, é vedada, é livre a expressão do pensamento, sendo vedada a censura, né? É um atentado à liberdade de imprensa, né, de que os canais possam, inclusive, divulgar as posições do PCO e de outros agrupamentos que tenham posições diferentes da atual estrutura do regime político, da estrutura atual no país, e defender a sua mudança, né, coisa que o PCO propõe que seja feita por meio da mobilização popular, por meio dos canais que a sociedade, né, que o povo brasileiro imponham como sendo aqueles que devam ser os, digamos assim, o procedimento sob a égide da vontade popular do funcionamento do regime. Bom, a gente segue, nós vamos acompanhar, nas próximas horas vamos tratar aqui no nosso canal. Os canais ainda não estão liberados, muita gente perguntando, né? Assim como no momento do bloqueio. Entre a decisão e o efetivo bloqueio se transcorreram-se aí alguns dias, nós estamos esperando que isso aconteça de maneira rápida, né? Nós temos aí dezenas, centenas de milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo que deixaram de ter acesso aos nossos programas ao longo desses últimos meses, né? Mas nós estamos aguardando, então, que a decisão seja cumprida, né? Efetivamente, que haja aí a liberação. Bom, na decisão se anuncia também que o ministro teria mantido uma decisão de multar, de estabelecer uma multa, uma ameaça de punição prévia de R$ 10.000 por dia, no caso do partido divulgar supostamente fake news, né, mentiras. Bom, aí, obviamente, aí fica aí. Não vamos analisar ainda, vamos ver, né, junto com ao departamento jurídico, quais são o que efetivamente consta dessa decisão, né? Mas, obviamente, se trata de uma medida. Então, e se a Folha de São Paulo divulgar alguma mentira? E se o Globo? E se o G1? E o Estadão? E se isso? E se aquilo? E onde está escrito na Constituição brasileira que o STF tem o poder de dizer aquilo que é ou que não é verdade, sem julgamento prévio, sem o devido processo legal? Obviamente que, se isso for verdade, se for dessa maneira como se divulga pela imprensa, se trata de um ato sobre o qual a gente vai ter que analisar, né, e que procura se colocar aí como a nova ameaça. Mas vamos acompanhar, né, nós vamos nas próximas horas, com certeza você vai ver aqui pelo nosso canal, pelos demais canais, né, o acompanhamento dessas medidas, né, e que nos últimos meses, né, ao longo dos últimos meses, foram alvo de uma intensa luta, né, onde nós nunca se calamos, nunca aceitamos essa situação, denunciamos amplamente, realizamos uma campanha de coleta de assinaturas, de pronunciamentos, né, recebemos aí inúmeros apoios de setores importantes da esquerda que se colocaram contra esse tipo de medida, e a luta segue, né, porque se trata de defender o direito à liberdade de expressão, o direito às liberdades democráticas para todos, né, a todo momento,
porque a violação da liberdade de expressão do direito de um é a violação da liberdade do direito de todos. Então, seguimos aqui na luta, atentos, vamos aguardar nas próximas horas que os canais possam ser efetivamente disponibilizados, né, para o uso a quem de direito, e que assim seja com todos os grupos, né, em cumprimento, inclusive, reitero, ao que está estabelecido na Constituição Federal, né, a liberdade de expressão, né, vedada a censura, que não está prevista e que constitui um verdadeiro crime o estabelecimento de censura em nosso país. Bom, em frente, inclusive para cumprir aqui com o nosso papel, que é ser um canal que dá voz às notícias e à análise dos acontecimentos sobre a base do interesse dos trabalhadores, né, daqueles que não têm voz e não têm vez na imprensa capitalista, na imprensa golpista. Um destaque